vivo da nossa capital Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha. E com esse tempo seco que a gente está enfrentando, muitas queimadas, muitos incêndios, a visão fica um pouco embaçada, né? A cidade está coberta por uma densa imagem de fumaça, não é isso? E já teve pior, infelizmente sim, mas agora a gente está considerando aí que a cidade está melhorando um pouquinho. As imagens também da Avenida 85, uma das mais movimentadas aqui da nossa capital, a gente vai mostrando para você como é que é o trânsito aqui de Goiânia nessa manhã de quinta-feira. Já começou quente, né? A temperatura aí é algo em torno de 28 graus nesse momento. Olha, e tem uma notícia interessante. O Serviço de Meteorologia está dizendo que ali entre 20 e 25 de setembro pode chover aqui em Goiás. Que notícia boa, né? Tomara que dê certo, né? Mas a chuva não vai, segundo a meteorologia, atingir o estado inteiro, não. Vai começar ali pela região sudoeste e pode chegar aqui em Goiânia. Pois é, você está comigo ao vivo aqui na TV Assembleia, no canal 3.2, com o nosso programa Agora Goiás. Já estamos no ar. A Assembleia Legislativa de Goiás promove uma série de ações em comemoração aos 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Para começar, uma audiência pública marcada por debates sobre esse tema. A iniciativa é da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com o Procon Goiás. A gente pode dizer que ele ainda se apresenta jovem, mas com grande potencial. Considerado um dos mais avançados do mundo, o Código Brasileiro do Consumidor, a partir de sua elaboração, se tornou uma importante ferramenta de garantia de direitos de todos nós, cidadãos. Implantado pelo então presidente da República, Fernando Collor, o Código de Defesa do Consumidor completa agora 34 anos. No ordenamento jurídico brasileiro, ele se apresenta como o pilar fundamental da política nacional de proteção ao consumidor. Com o objetivo de celebrar essa importante data, os 34 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, a Assembleia Legislativa promoveu a audiência pública. O evento, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alego, em parceria com o Procon Goiás, destacou a atuação dos três poderes na proteção do consumidor. Depois que ele começou a existir, em 1990, essas relações de consumos mudaram totalmente, né? O consumidor ele tem agora um norte para poder saber até onde ele pode ir, e o fornecedor, que é a empresa, ele também sabe o que ele pode fazer ou não. Os principais avanços e adequações necessárias à defesa do consumidor foram pontuados. Participaram do encontro diversas autoridades, representantes da área e sociedade civil. A Defensoria Pública ela atua tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial. Por exemplo, se após tentar resolver o problema diretamente com o fornecedor, com o PROCON, e ainda assim o consumidor não conseguir êxito, ele pode também buscar o atendimento da Defensoria Pública. Um campo de aperfeiçoamento, de atualização do Código de Defesa do Consumidor seria também na esfera online, mas sem deixar de esquecer que nós não vivemos uma ausência de norma, uma lacuna de norma, né? Nós podemos ter uma norma específica sim, né? E aí seria nesse ponto, nesse aspecto que nós poderíamos citar a questão de atualização. Que a comunidade tenha um acesso fácil e uma resposta eficiente. Esse é o grande desafio e a Assembleia está atenta a isso, está de prontidão. O Procon Goiás, através do nosso superintendente Marquinhos Palmerson também. A gente quer fazer esse trabalho unido para que a população, ali, o nosso objetivo final, se sinta segura e sabendo que terá guarida quando nos procurar. Bom, gente, a partir de agora nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Camorim. Ele é especialista em sucessão familiar, está de volta aqui para a gente tratar desse assunto tão importante. Doutor Marcelo, está tudo bem com o senhor? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Também muito bom dia a todos os nossos ouvintes.
Tá tudo ótimo, muito calor aqui no estado, né? Muito, Realmente eu, paulistano, tenho dificuldade, embora em São Paulo também está fazendo 34, 35 graus, viu? Pois é, mas lá tem um clima um pouco melhor, né? Sim, Mais sem frio, dúvida, né? sem dúvida. Aqui nós já chegamos a 38,2 esse ano e provavelmente devemos chegar até 40. E a né? sensação é muito maior, né? Muito maior, né? Muito maior. É 38, mas sensação de 40. Parece Rio de Janeiro. Agora vamos saber se esse tema também está esquentando, como é o clima aqui em Goiás, que é exatamente a sucessão familiar. Doutor, o que tem mudado nessa... Porque antes, vamos até revisar, né? Antes a pessoa tinha uma empresa, né? Aí os filhos depois iam fazer essa sucessão e administrar a empresa. Isso acontece hoje? É o melhor caminho ou está diferente? Olha, veja, Jordevá, esse é o modelo dos anos 80. Sim. Funcionou muito bem lá atrás, foi ótimo, deu muito certo. Hoje não funciona mais e eu vou te explicar por quê. Veja só, quando alguém, alguma empresa ou algum empresário vai contratar um profissional, ele jamais hoje contrataria uma pessoa que tivesse 20 anos na mesma empresa. Não, o mercado não quer mais isso. O mercado hoje quer múltiplas experiências. Então ele vai buscar um gerente, ele vai buscar um diretor que tenha múltiplas experiências. Então o primeiro ponto é esse. Por que eu vou buscar um profissional ou um executivo com múltiplas experiências e o meu filho tem que ter uma só? É incoerente. Segundo ponto, como eu vivo disso, a cada 10 sucessores que eu converso, 10 sucessores se dizem frustrados. Aí eu pergunto para eles, por que você está frustrado? Porque ele não fala isso para o pai dele. Jamais. Mas ele fala para mim. E ele fala o seguinte, Camorim, eu só tenho uma experiência na vida. Eu não tenho duas. Eu só sei trabalhar aqui. Eu não sei trabalhar em outro lugar. E ele gostaria de ter trabalhado em outros lugares, só que ele não teve oportunidade, porque talvez ele tenha sido colocado lá com 18 anos. Esse é o filho. Esse é o filho, 18, 19 anos. Que opção que ele tem quando o pai fala para ele, olha, agora é tudo seu, porque o discurso é esse, né? Isso aqui vai ser tudo para você. Tá prontinho. Tá prontinho, então você tem que segurar o que é seu, ok? Aí ele fala, tá bom, 18, 19 anos, que personalidade ele tem formada naquele momento? Nenhuma. Agora, quando ele chega a 35, 40 anos, que ele já tem uma visão diferenciada, aí ele começa a ver que o mercado é múltiplas experiências, ele se frustra. E para a empresa, o que significa esse sentimento do filho? Então, o que existe é algo oculto. Então, por exemplo, você tem lá o filho que é o sucessor e ele é o líder da companhia. Se você tem liderados de múltiplas experiências, o comentário oculto ele perde um pouco a credibilidade, porque você não fez carreira como esses profissionais fizeram. Você é herdeiro. Herdeiro é uma coisa, líder é outra. São coisas muito diferentes. Então, o que acontece? Oculto, de uma forma oculta, os liderados, eles obviamente respeitam a liderança, mas não um respeito muito profissional. Por quê? Porque ele só tem uma experiência. Ele pode ser filho do dono, não tem problema nenhum, desde que você tenha feito uma carreira igual a minha. Você foi gerente, você trabalhou na empresa A, na empresa B, na empresa C e você ascendeu na carreira. Tá tudo bem. Foi igual a mim. Você teve mais sucesso do que eu, tá tudo bem. Agora, o ponto é, quando você já nasce herdeiro, você é colocado naquele cargo e você fica naquele cargo não por mérito, por você ter Mas se ele subir na empresa, ele começar lá de baixo, como muitas vezes... Uma única experiência. Uma única experiência. Não serve. Mesmo tendo ocupado cargos diferentes. Não serve. No mercado hoje não funciona isso. Hoje, se você for contratar, eu vou dar o exemplo do Grupo Soares, que é o que eu sou presidente do conselho, sim. E nós estamos preparando a terceira geração lá. Já vou te dizer, ninguém quer assumir. Eles querem outras coisas na vida. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não estamos fazendo um trabalho para assumir a empresa, nós estamos fazendo um trabalho para a vida. O que é para a vida? Se algum dia você sentar em alguma cadeira, você está com uma visão de mundo. Então nós estamos preparando eles para uma abertura de capital. Como é uma abertura de capital? Ele não sabe. Como é analisar um contrato?
Como é operar na bolsa? Como é gerir pessoas? Como é construir a sua carreira? Que o seu pai não ensina isso para você. Porque o avô dele ensinou dessa forma. Não é que está errado. O ensinamento vem de pai para filho. Só que este ensinamento, ele exige mudanças nos dias atuais. Por exemplo, o Grupo Soares vai estar palestrando, contando o seu case de sucesso no Summit 2024 em São Paulo. Então são para 8.000 pessoas, vão estar lá João Kepler, vão estar lá Ricardo Amorim, vários outros palestrantes vão estar lá. E nós vamos ser a única empresa goiana a contar o nosso case de sucesso lá. De que forma? Totalmente contrário ao mercado. Nós vamos contar que a nossa empresa está 100% profissionalizada. Vamos contar esse case aqui então. Vamos contar, claro, com todo prazer, não há dúvida disso. Então, o que eu te digo? Hoje o Grupo Soares, existem hoje o fundador, que está entre nós, obviamente ainda, o seu Elon, e nós temos a segunda geração, que são 5 filhos. Esses 5 filhos já estão fora da operação há muitos anos. Hoje eles fazem parte do Conselho de Família. E aí nós temos abaixo do Conselho de Família o Conselho de Administração, que são conselheiros independentes do mercado, e são eleitos. Então já não há vínculo familiar. É um conselho profissional. Abaixo disso vem um diretor-geral de uma holding, que é do mercado, com múltiplas experiências. Nós vamos buscar profissionais com múltiplas experiências. Abaixo desse diretor-geral vem outros diretores com múltiplas experiências. E toda a estrutura, ela é profissional. E como é que funciona o Conselho de Família? O Conselho de Família, ele constitui para vender ativos, penhorar ativos, aquisição de companhias, venda de companhias ou venda de ativos. Ele é convocado quando exige evolução ou diminuição patrimonial. Aí ele é convocado. O Conselho de Administração, ele é feito do quê? De conselheiros profissionais que definem a estratégia do negócio. Você percebe que tem uma diferença, que a estratégia não está aqui no Conselho de Família. A estratégia está no Conselho Profissional. Por isso que tem membros eleitos do mercado que já foram presidentes de companhia, não tem pessoas júniores nesse conselho. São todos no mínimo 30 anos de carreira, em empresas nacionais e internacionais. Quando o senhor falou que tem a primeira geração, depois nós tivemos a segunda com 5 filhos. 5 filhos. Né? Eles não estão na empresa. Não. Como é que funcionou esse início ali? Ó, eu vou trabalhar numa outra atividade, vou fazer uma outra função fora da empresa e vou deixar uma empresa consolidada, que dá lucro, que tem dinheiro. Visão de mercado. Percebendo que o modelo anterior que trouxe até aqui não é o mesmo que vai levar lá na frente. Basta nós olharmos no mercado. Vamos ver. O que aconteceu com o varejo no Brasil? Ele diminuiu. Por quê? Comércio eletrônico. O varejo eletrônico cresce assustadoramente. Varejo de eletroeletrônico hoje, aquele modelo de lojas de rua, ele vem caindo no Brasil inteiro. E a gente pode citar alguns exemplos. Ricardo Eletro, que era o varejo de rua, não existe mais. Novo Mundo, Casas Bahia, Magazine Luiza. Continuam lojas de rua? Continuam, perfeitamente. Mas o que cresce? O eletrônico. Mas eles não entraram nesse eletrônico? Entraram 100%. Isso que eu quero dizer, o mundo mudou. E aí a pergunta é, por que a família, como é que foi essa transição de sair da operação para ir para o Conselho de Família? É justamente a visão de futuro. Se você não enxergar o futuro dos negócios, como eles vão caminhar, e você continuar naquele mesmo modelo, você não vai sobreviver. Não tem como. Isso é nenhuma empresa. A gente pode citar o agronegócio também. Hoje o motorista de trator não é mais o motorista de trator dos anos 80. Hoje o trator é só tecnologia. Hoje ele tem rota. Ele trabalha até com ar-condicionado. Isso. Né? Ele tem rota, ele tem um GPS que ele anda na plantação. Então você percebe como a tecnologia mudou o comportamento operacional das empresas e a visão de futuro das empresas.
E aí, se você estiver naquele modelo, não, meu filho tem que trabalhar no estoque, meu filho tem que trabalhar aqui, 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 talvez você não sobreviva no futuro. Porque é o seu filho que vai ter uma cabeça que você não tem. O empresário está entendendo isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Muito pouco. Demais. Eu pego muito... Quando o senhor chega e fala, coloca o dedo na ferida lá, qual que é a resposta que o senhor tem normalmente? Ele escuta. Ele escuta e reflete. Aí o filho dele reforça a minha tese. Porque o filho dele tem uma visão mais de tecnologia. Esse povo de 20 anos, 22 anos, eles não querem mais trabalhar no balcão. Eles querem montar startup. Veja, o Grupo Soares agora está montando 2 fundos de investimentos. Um fundo de investimento, ele está entrando num fundo em São Paulo, que chama Bossa Investimentos, que é do João Kepler, que é o papa aí das redes sociais, principalmente de startups. Nós estamos entrando num fundo de investimento, onde nós vamos investir em startups. Então, aquelas startups que são voltadas ao nosso negócio, que podem melhorar a nossa operação, que podem melhorar a nossa performance, nós vamos investir. O que é isso? É visão de futuro. Então, o filho hoje, ele consegue enxergar essa visão de futuro que o pai dos anos 80, dos anos 70, tem dificuldade de acreditar nisso. Sabe aquela história que eu entendo, mas não compreendo? É mais ou menos assim. Tá certo. Olha, é um assunto super legal, a gente ficaria horas discutindo aqui, mas eu quero agradecer a participação do Marcelo Camorim, que é especialista em sucessão familiar, por essa aula aqui. Gostei muito. Muito obrigado, viu? Espero que o nosso amigo empresário, pequeno, médio, grande, reflita sobre tudo isso e que ele saia melhor do que ele entrou, com os ouvidos abertos. Vamos voltar nesse assunto mais Vamos, vezes, claro, tá bom? com prazer. Grande abraço, senhor, muito obrigado Muito mais obrigado, uma vez. viu? Vamos continuando, gente. Olha, vamos falar de educação. Os deputados que compõem a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa fizeram uma reunião importante. Os detalhes das matérias que foram debatidas nessa comissão, você vai acompanhar na reportagem da Monalisa Carneiro. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Goiás, deputada Bia de Lima, abriu reunião do colegiado nesta quarta-feira para a apreciação de 6 projetos de lei. 5 foram distribuídos para a relatoria e 1 foi votado e aprovado. Projeto este de autoria do parlamentar José Machado, que pede a criação da carteira de identificação da pessoa com altas habilidades ou superdotação. A deputada ainda aproveitou a reunião com os colegas para falar sobre as discussões do Plano Nacional de Educação. Nós vamos, a partir dessa discussão, chamar a atenção não apenas da comunidade educacional, mas também dos gestores, para que a gente possa ter os investimentos necessários para continuarmos tendo valorização dos profissionais da educação, na infraestrutura, nas condições de melhorar o trabalho e a qualidade da educação em todos os aspectos. E a gente vê a possibilidade, quem sabe, de aprovar ainda este ano o novo plano decenal da educação. Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Agora Goiás, na TV Assembleia Legislativa, a doutora Patrícia Borges. Ela é hepatologista e vai falar com a gente agora de um tema muito importante, que é a doação de órgãos. Doutora Patrícia, bom dia, tá tudo bem com a senhora? Bom dia, Jordevar, bom dia aos ouvintes. Esse é o Setembro Verde? Esse é o Setembro Verde, Jordevar. É Para ver fazendo em homenagem. Já vim a caráter. Que bom. É o mês de incentivo e conscientização à doação de órgãos. É uma das grandes dificuldades que o nosso país enfrenta e até o mundo todo, que é a questão da doação. Então, é um As tema pessoas muito resistem importante. muito? Ainda assim, Jordevar. Sim. A maior taxa hoje que nós temos de dificuldade de completar, né, de concluir o trajeto, né, o processo do transplante, é a questão da doação. Porque muitas das vezes os pacientes, né, quando a gente fala em doação, a gente tem doador vivo e doador cadáver, né? E hoje a gente sabe, né, assim, que todos os pacientes que são aptos para serem doadores, muitas das vezes sofreram uma morte cefálica, ou por um acidente de carro, ou por um AVC, uma VE, né, um acidente vascular cerebral, e ele se torna apto para ser um doador. Só que muitas das vezes nessa condição ele não vai ter como dizer o seu sim.
E o que acontece, o quê? As famílias são responsáveis por esses pacientes, por essa doação. E na hora, no momento da doação, a maioria delas ainda recusa, por várias questões. Né? Isso. Eu queria até que a senhora... Vamos começar com esses mitos? Vamos. Depois a gente entra na importância, como você pode salvar uma vida, né? Ou várias, não é isso? Quais são os mitos, os receios que as pessoas têm? Muitas das vezes elas têm um medo de que os órgãos do ente querido vai para uma outra condição, vão ser roubados, vão ser, né, assim, sem ter... E muitas das vezes, a maioria até, elas têm medo que durante, por exemplo, um velório, o seu ente vai estar deformado, esse seu ente não vai estar né, bonito para ir para ser enterrado, ou muitas das vezes... Vai ser desfigurado. Desfigurado. Ou muitas das vezes elas têm receio, por exemplo, por uma questão cultural mesmo, assim. Olha, o corpo ele nasceu inteiro, ele vai ter que ser, né, enterrado inteiro, de forma inteira. E não é isso que a gente vem falar aqui, né? Assim, eu acho que não é isso que a campanha tem nos dizer. Que não importa, né? Todo um preparatório para o órgão ser doado, o paciente, o ente querido do familiar, ele vai ser preparado para que tenha um velório digno, da mesma forma como qualquer outro paciente. Doutora, quais são os órgãos que podem ser doados? Nós temos fígado, coração, rins, pulmões, pâncreas, a gente tem também os tecidos, né? Como temos também as córneas, temos também a pele, então são vários órgãos. Uma vida, pode salvar mais de 9 vidas. Nós temos 2 rins, 2 pulmões, nós temos coração, temos fígado, pâncreas. Então, são muitos órgãos que podem ser doados e tecidos também. Então, realmente, uma pessoa, um doador, ele pode salvar mais de 9 vidas. A senhora falou que existe o doador, que é a pessoa que morreu, e aquela que ainda não morreu. Como é que é isso? Isso. Nós temos o paciente que é o doador cadáver, que é aquele que sofreu um procedimento, por exemplo, uma morte cerebral. Um acidente de carro, um traumatismo craniano, ou aquele também que teve um acidente vascular encefálico, né, que é um derrame, mais conhecido como derrame. Esse paciente, durante algumas horas, ele fica com o seu corpo, seu organismo apto ainda para doar alguns órgãos. Isso são questões de horas. E nesse momento, ele pode ser considerado um doador. A gente chama de doador cadáver. E aí, nesse momento, a família é comunicada, a central de transplante fica ciente e entra em contato com as equipes e vê a fila, né? Quem está na fila aguardando o transplante. Agora, quando eu falo de doador vivo, é aquele, por exemplo, que tem uma família, por exemplo, que um dos filhos tem uma doença renal crônica, que faz hemodiálise. Então, esse filho, ele sofre, né? Tem vivido anos aí tendo que 3 vezes por semana fazer hemodiálise. Isso causa um sofrimento e aumenta o risco de mortalidade relacionado a essa doença. E aí, nessa condição, por exemplo, ele pode buscar um doador vivo, que é, por exemplo, um ente familiar. Aí são feitos vários testes que esse paciente pode, até que se encontre um doador compatível com ele, para que ele receba a doação. Eu já vi um caso, eu queria até comentar com a senhora, que é o seguinte: tinha um irmão que tinha um problema, né, precisava de um rim, e o irmão dele era compatível, né? Se dispôs até a fazer essa doação, mas a esposa falou, não, vai fazer falta para você. Quer dizer, como é que a senhora vê essa visão, muitas vezes, muito dura, né? Porque você pode ajudar um irmão, não é isso? É uma negativa, né? Uma negativa. Sim, muitas das vezes, esse processo da doação, ele não é tão simples assim, olha, eu quero doar, da doação intervivos, né? A gente chama de doador intervivos. Eu quero doar, eu vou chegar lá para o médico e vou falar, não, eu quero doar, pode tirar aqui. Não é assim. Legalmente tem todo um processo. Por quê? Porque esse paciente que vai ser o doador, ele tem que também ter uma condição de vida saudável, uma condição de saúde boa. Então, ele é avaliado, por exemplo, se numa doação de rins, se ele tem uma pressão alta, mal controlada, se ele tem um diabetes, se ele tem uma história na família importante de que possa levar a ele a ter uma doença no futuro e que vá precisar desse órgão, ele não pode ser, por exemplo, um doador. Então, isso tudo é avaliado por uma equipe especializada em transplantes. Então, no caso do transplante de rim, são os nefrologistas, os cirurgiões que avaliam. Da mesma forma, o transplante de fígado, porque existe também a doação intervivos. Né? Uma parte do fígado pode ser doado por um ente querido também, mas isso também é avaliado porque são 2 pessoas, 2 seres humanos submetidos ao mesmo risco operatório, ao mesmo risco de cirurgia, né? Então, isso tudo é avaliado, mas claro que o juiz também precisa assinar. Então, assim, existe leis que regulamentam isso, para que não seja uma doação que confira, por exemplo, um caráter de interesse.
Então, tem toda essa questão. Doutora, para onde vai? Porque eu quero trabalhar aquela questão do medo, que a senhora começou dizendo aqui, olha, mas eu vou fazer a doação, não sei para onde vai, pode vender, pode tráfico de órgãos, essas coisas todas. Como é que funciona depois que houve a coleta desse órgão, para onde vai? Como é que é feita a seleção? Sim. Então, todo paciente que é identificado como potencial doador, ele é avaliado por uma equipe especializada dentro do hospital. Então, chegando intra-hospitalar, essa equipe da Central de Transplante avalia esse órgão, conversa com a família, recebe o aceite, faz todo um processo de avaliação com psicólogo, assistente social. A família dando um aceite, esse paciente ele vai ser preparado para ser doador. Então, ele vai estar submetido, por exemplo, a monitores cardíacos, toda a pressão dele estável para que ele seja doador. Depois que ele está apto para ser doador, a equipe que vai fazer a cirurgia, a equipe que vai ser a equipe transplantadora, vai até o hospital, examina esse paciente, avalia e começa a cirurgia. A partir do momento que começa essa cirurgia, o doador, o receptor que está no outro hospital, onde é um hospital cadastrado para transplante, ele vai ser preparado ao mesmo tempo. Então, as cirurgias começam basicamente ao mesmo tempo. Então, no doador e no receptor. Esse órgão é retirado do doador, é levado sob forma de soluções de preservação, de congelamento. Esse órgão é levado até por transporte, por segurança, por policiamento. Então, não é uma coisa assim, chega, põe na bolsa e vai. Não. É colocado todo um sistema, toda uma programação para levar esse órgão até o hospital que vai ser. E quem tem direito de receber? Todos os pacientes que estão em lista. Tem uma lista? Essa lista é nacional, ela é vinculada por CPF. Entretanto, todos os estados têm a sua equipe cadastrada. Então, por exemplo, o meu CPF é X, eu moro em Goiânia, eu vou ser listada por uma lista de Goiânia. Agora não, eu não quero fazer em Goiânia, eu tenho uma família que vai cuidar de mim em outro estado, por exemplo, no Distrito Federal, em Brasília. Eu vou mudar para Brasília, eu quero ser listado lá. Então, por CPF, se eu entro no sistema, eu identifico que ele está cadastrado, dependente do estado, mas vai estar por região, por estado. Tá, quer dizer, não tem como a família escolher, não, eu quero que vá para o fulano, não, tem uma lista. Existe uma lista, não e essa lista é respeitada. Essa lista é respeitada. Muitos anos atrás, assim, antigamente, a lista era por inclusão, data de inclusão. Então, não era avaliado antigamente, por exemplo, a gravidade. Hoje não, é por gravidade. Então, aqueles mais graves, existem exames que são calculados e que colocam esse paciente à frente da lista. Por exemplo, hoje eu trabalhei com transplante de fígado, né, por muitos anos. Então, assim, no transplante de fígado, hoje eu tenho, por exemplo, um paciente com cirrose que está descompensado dentro de um hospital e que precisa urgentemente desse transplante. Ele foi listado, por exemplo, no mês de janeiro. Mas eu tenho um outro que foi listado em dezembro e hoje está estável, mas ele estava na fila desde dezembro. Mas não importa. Se esse está mais grave, ele vai ser priorizado. Eu vou dar um exemplo hipotético, no caso do coração. Aí a família que doa fala, mas eu queria conhecer, saber quem é a pessoa que vai receber. Isso eticamente não existe, tá? Não pode. Essa questão do Faustão teve muita polêmica, né, relacionada a isso, porque especulou-se, né, soube quem era o doador, né, souberam quem era, mas isso não existe, isso não é normativo, isso não é correto, né? Quem trabalha com transplante sabe disso. Nem o doador, né, nem a família de quem foi doador fica sabendo quem foi o paciente que recebeu e muito menos o receptor. Isso é legal, isso é sigiloso. Doutor, então, e como é que deve proceder a pessoa? Porque é uma decisão pessoal também, né? Não, eu quero ser um doador de órgãos. Estou vivo, eu quero ser um doador. Porque antigamente eu lembro, você podia botar na carteira de identidade, isso acabou. E agora? Agora, se você quer ser doador, você precisa passar, por exemplo, primeiro, se tem um familiar que precisa, veja com o médico que acompanha esse familiar. Se você pode ser o doador. Por exemplo, tem filhos que vêm com um pai que tem cirrose, eu quero doar o fígado para o meu pai, como que eu posso fazer? Então, procura a equipe que está acompanhando o seu pai, o seu familiar, e explique isso. Aí eles vão avaliar e vão encaminhar para um serviço que faça, por exemplo, doação intervivos. Agora, por exemplo, eu quero doar um rim, né, em vida, e o paciente está precisando, explica a família. Agora, normal na população, eu quero ser doador. Não tem uma busca que eu possa ir lá pessoalmente e falar, olha, bater na porta e falar, não, eu quero ser doador. Não. A única forma é eu dizer para a minha família o meu sim.
Então eu preciso falar com o meu ente querido, olha, se porventura, em algum momento, eu for apto para ser um doador, tiver algum acidente, Deus me guarde, né? Mas alguma condição que eu possa ser apto, essa pessoa vai ser o responsável, né? Uma pessoa que é da sua família, da sua confiança, vai falar, não, ele me disse que queria sim. Se for o caso, faça um documento, mas não é obrigatório, é somente dizer o sim. E existem outras formas de ser doador também, né, Jodevar? Por exemplo, doação de sangue. Para um transplante de fígado, é necessário inúmeras bolsas de sangue. Então, se você quer ser um doador, você pode ajudar outras pessoas de outras formas, como doação de sangue, procurar os bancos de sangue e fazer sua doação e fazer sua parte. Tá certo. E vamos divulgar, vamos conscientizar. Esse é o Setembro Verde, né? Que a gente está aqui para falar para você exatamente da importância. Doutora Patrícia Borges, hepatologista, muito obrigado pela participação da senhora, um bom dia. Um bom dia também, obrigada a você, obrigado aos telespectadores, podem contar comigo. Seja um doador, tá bom? Vamos continuando agora. Aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, no plenário Iris Rezende, uma sessão solene em homenagem aos administradores, em reconhecimento à importância dessa atividade profissional. A nossa equipe de reportagem estava lá, acompanhou tudo e traz mais detalhes para você agora. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizou uma sessão solene em comemoração ao Dia do Administrador. A data é celebrada em 9 de setembro. A solenidade foi promovida pelo deputado Virmondes Cruvinel, que destacou a importância da valorização desses trabalhadores. Nós sabemos da importância hoje de qualquer lugar, seja no público e privado, se falar bem de boa gestão. Boa gestão significa entrega, qualidade no serviço. E nós temos os profissionais, os administradores e administradoras que fazem esse brilhante papel, ajudando o desenvolvimento econômico na parte privada, mas também no poder público, avançar a gestão moderna e arrojada em vários municípios. Então, por isso, aqui nós fazemos esse reconhecimento junto com o Samuel Bernaz, todo o CRA, fortalecendo o trabalho dos administradores goianos aqui na Assembleia. O administrador desempenha um papel crucial em qualquer organização, seja ela uma empresa, uma instituição pública ou uma organização sem fins lucrativos. Receber esse convite para poder estar aqui hoje sendo homenageado é muito bom. A gente sente que está fazendo um trabalho muito bem. Fico muito feliz e lisonjeada com essa homenagem, que para mim é um reconhecimento público do meu trabalho na arquitetura em Goiânia. Ver essa representação aqui hoje, né, esse reconhecimento que essa casa está nos dando hoje é muito importante, a gente só tem que agradecer. A profissão foi regulamentada no país há 59 anos e o estado de Goiás tem quase 13 mil profissionais da administração registrados. O presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás falou sobre a importância da homenagem. É extremamente significante que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, propositura dessa sessão do deputado Virmondes Cruvinel, aprovado por unanimidade dos senhores deputados, né, reconhecendo essa importância desse profissional de administração para as organizações privadas ou públicas. O administrador é a mola propulsora do desenvolvimento da nossa nação. Representantes de vários estados participaram do evento, entre eles o presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, que na oportunidade exaltou os 59 anos de regulamentação da profissão. Nós já estamos trabalhando para o próximo ano do Jubileu de Ouro, ou seja, os 60 anos da criação da Lei 4769 de 65. Ela é essa que foi sancionada pelo cearense Humberto de Alencar Castelo Branco. Com muita satisfação, eu sou um profissional da administração, também sou advogado, mas milito na área da categoria profissional. Só tenho que agradecer. Vamos falar de saúde, mas da saúde da mulher. Você sabe que toda quinta-feira, né, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, a doutora Mariana Mello, que é ginecologista da Assembleia Legislativa, está aqui com a gente para fazer uma consulta para você ao vivo, sempre trazendo temas importantes. Doutora Mariana, está tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Hoje nós vamos tratar do tema de anticoncepcional. Vamos continuar falando sobre isso, né? Nós estamos no mês da contracepção, é um assunto que tantas mulheres têm dúvidas frequentes no consultório. Tem muitos mitos e verdades, né, doutora? Muitos mitos e verdades que a gente escuta da avó, né?
e que às vezes não condiz com a realidade, né? Eu vou fazendo algumas perguntas aqui e a senhora vai incluindo também nessa conversa muitas coisas desses mitos e verdades. Vou começar por um que é mais estéril. Anticoncepcional engorda? Nossa, todas as mulheres perguntam isso. E é importante a gente tirar esse mito. O anticoncepcional não engorda, não engorda. O único anticoncepcional que tem comprovação que altera a questão do peso é o injetável trimestral, que é a medroxiprogesterona, aquele que aplica no braço ali de 3 em 3 meses. De fato, é uma dose muito alta de hormônio e pode alterar a questão do metabolismo da mulher. Mas os outros anticoncepcionais, eles não engordam. O que acontece? Pode acontecer pelo uso da progesterona uma retenção de líquido. Então, a mulher fica um pouquinho mais inchada e às vezes confunde, né? Vê a roupa um pouquinho mais apertada e tem a sensação que está engordando. Mas, na verdade, é uma retenção hídrica, né? Que é facilmente driblável com alimentação, às vezes com um tipo de anticoncepcional. Hoje a gente tem um que tem drospirenona, é um progestágeno que é diurético. Então, ajuda a mulher a fazer xixi e a não ficar com essa sensação de retenção hídrica. E se tiver a retenção, seria o caso de usar um diurético ou não? Não, nem tanto. É uma retenção hídrica que não é muito significativa, né? A gente usa o diurético quando a gente tem uma retenção importante, né? Com edema, que faz cacifo, né? Que atrapalha a vida da mulher, mas geralmente não precisa, tá? Doutora, vamos lá. A pessoa pode ficar usando o anticoncepcional durante muito tempo, aquele mesmo anticoncepcional? É outra dúvida muito frequente. As mulheres acham que é igual shampoo, que o cabelo acostuma e não faz mais efeito. Mas, na verdade, é o oposto. Quanto mais tempo a gente fica com o mesmo anticoncepcional, mais seguro é usar esse anticoncepcional. O corpo não acostuma. Pelo contrário, o ovário ele continua ali bloqueado, a ovulação, e aí não engravida. E não afeta a fertilidade lá na frente. O tempo de uso do anticoncepcional, ele não influencia nas consequências do uso dele. Ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, dá na mesma. Problema. Não tem problema, desde que não tenha contraindicações ao uso, né? A partir do momento que apareça alguma contraindicação, aí tem que ser reavaliado. E aquela pessoa que mesmo sabendo, mas é troca, aí toma anticoncepcional um tempo, depois passa a tomar outro, quais são os riscos? Então, existe o risco de engravidar, né? Porque toda vez que a gente troca um método, o organismo ele se acostuma novamente ao método. Principalmente se a gente passa de um método que é só progesterona e passa para um esquema combinado ou outro tipo de progestágeno. Então, o risco de engravidar nessas trocas é muito alto. Outra coisa que acontece é que sempre que a gente começa um anticoncepcional, nós estamos falando de hormônio. Então, o organismo, ele tem que se acostumar com aquela substância. Então, é muito comum nos primeiros 3 meses ter algum sangramento de escape, o endométrio ir descamando de forma gradual. Então, pode acontecer. E aí, se a mulher não sabe desse processo de adaptação, ela usa ali 3 meses, sangra ali na calcinha, ela troca o anticoncepcional, achando que tem algum problema. E ela vai estar sempre nessa troca, nesse risco de gravidez, nesse risco de ter sangramentos de escape, de adaptação, vai estar sempre adaptando a um anticoncepcional. Doutora, como é que funciona essa questão de emendar cartelas? Como é que é isso? Conta pra mim. Isso é uma coisa brilhante, moderna, né? Eu falo para as minhas pacientes, hoje a mulher escolhe se ela quer sangrar ou não. Porque o sangramento da cartela, né, na pausa da cartela, ele não é uma menstruação, ele é um sangramento de privação de hormônio. Então, ela fazer a pausa para sangrar ou emendar a cartela, dá na mesma. Tem mulheres que gostam de ter o sangramento todo mês, se sentem mais saudáveis fazendo dessa forma. Sim. Mas é opcional ela sangrar ou não. Então, a gente pode usar ele contínuo, sem sangramento, tendo o risco de ter algum sangramento de escape, porque o endométrio ele não consegue ficar tão estável muito tempo. Ou a gente pode fazer o que a gente chama de ciclo estendido, que é uma forma mais segura da gente usar para não ter sangramentos ao longo da cartela, que é usar de 3 em 3 meses. Então, emenda 3 cartelas, faz uma pausa, emenda mais 3 cartelas, faz uma pausa. Essa pausa de quanto tempo?
Aí depende do tipo de anticoncepcional que ela está usando. Sim. A gente sempre vai imitar 28 dias, que é um ciclo habitual da mulher. Então, se na cartela tem 21 comprimidos de hormônio, então a gente faz uma pausa de 7 dias. Se for 24 comprimidos, a pausa é de 4 dias. Mas sempre com 28. Sim. Se for 26 comprimidos de hormônio, 2 dias de pausa. Então, se nesse período aí não tiver sangramento, não tem problema? Ou não tem problema. Não tem? Tranquilo? Não tem problema. Tem muitas mulheres que usam de forma contínua e ficam sem sangrar e tá tudo bem. E aí a gente até orienta o seguinte, se acontecer, né, tá lá 3, 4, 5 meses usando a cartela, né, e teve algum sangramento, faça a pausa, deixa o endométrio descamar, faz a pausa direitinho e recomeça a cartela no final da pausa. Doutora, tem gente que fala assim, mas se eu usar muito tempo, né, por um período longo, vai atrapalhar a fertilidade. Não atrapalha. Não atrapalha. A gente dá um prazo de 3 meses, mais ou menos, para o ovário voltar a ciclar e o endométrio voltar a responder aos próprios hormônios. E geralmente acontece antes dos 3 meses, o retorno à fertilidade. Olha só. Agora, outra coisa, usar antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Outra dúvida muito frequente. Na verdade, não. Existe só um antibiótico que atrapalha a ação do anticoncepcional, que é um antibiótico que a gente trata tuberculose. Então, é uma situação mais rara, né? Esse é um antibiótico que é metabolizado pela mesma enzima que metaboliza o anticoncepcional no fígado. Então, usando esse antibiótico, acaba competindo a enzima e acaba anulando o efeito do anticoncepcional. Mas é muito comum as mulheres engravidarem usando o antibiótico. Por quê? Às vezes, usando o antibiótico, tem diarreia. A diarreia corta o efeito do anticoncepcional. As mulheres esquecem disso. Ou então, tem vômitos, né? O vômito e a diarreia é como se ela estivesse perdendo a dose dela é como se ela estivesse esquecendo. E se ela tiver, por exemplo, um vômito, uma diarreia, ela tem que tomar um outro comprimido ou não? Como é que faz? Tem que tomar desde que seja até 6 horas. Da pílula que ela usou, né? Se passou de 6 horas, a gente já entende que já foi absorvido, já está na corrente sanguínea e já está tudo bem. Doutora, mas aí, por exemplo, ela tem uma quantidade X que ela toma por mês, não é isso? Uhum. Aí ela tomando um a mais, como é que fica isso? Então, aí ela tem que comprar uma nova cartela, né? Porque mais importante do que está na cartela são os dias de anticoncepcional, né? Então, vamos supor que a paciente esquece pílula e esquecem muitas pílulas. A gente recomenda tomar na hora que lembrou, né? Pode tomar 2 no dia seguinte? Pode tomar 2. Pode? Inclusive, a orientação se esqueceu a pílula, no intervalo menor do que 24 horas, tem que tomar assim que lembrou e no horário da próxima pílula toma de novo. Se passou de 24 horas, a orientação é tomar 2 pílulas. Passou de 48 horas, aí, meu amigo, é preservativo, porque senão engravida. Tá certo. Doutora, aqui a gente elencou aqui alguns problemas, alguns mitos, né? O que mais que as mulheres sempre têm de dúvidas em relação ao anticoncepcional? Uma coisa que me perguntam muito é, doutora, eu fiz a pausa e não sangrei. E aí, é problema, né? Não é problema. É muito comum, inclusive, a paciente ter uma atrofia endometrial tão importante que a hora que pausa não tem o que sangrar, né? Então, tá tudo bem. Ter sangramento ou não durante a pausa, o mais importante, ela está usando de forma regular. Usando de forma regular, a gente tem uma proteção boa contra a gravidez. Tá certo. A senhora também tem essas dicas nas redes sociais ou não? Tenho. Tenho. Se a senhora quiser divulgar. Meu Instagram é DRA, né, de doutora Mariana _Melo. Lá a gente acaba tendo mais dicas relacionadas à menopausa, que é a minha área de atuação, né? A Mariana com um N só. Com um N só. Mariana _ DRA Melo. Mariana Melo. _Melo. _Melo, tá certo. Tá aí. Doutora Mariana Melo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada eu. Nós vamos continuando. Toda quinta-feira a doutora Mariana está aqui com a gente, tá certo? Ela é ginecologista da Assembleia Legislativa e sempre traz um tema super legal, importante para a gente levar até você. Vamos falar de cultura, vamos falar do almoço cultural, não é isso?
Toda quarta-feira tem um almoço cultural aqui na Assembleia Legislativa. Esse evento que ocorre às quartas traz aqui ao Palácio Maguito Vilela artistas e outras atrações que a gente sempre acompanha. A Daniela Mello foi lá, acompanhou tudo e fez uma reportagem pra gente. E hoje eu te amo, não vou negar. Douglas e Matheus foram os convidados do almoço cultural desta quarta-feira. O evento, realizado no 3º piso da Alego, contou com um repertório de sertanejo raiz. Foi só você me olhar que eu me apaixonei. Amigos desde a infância, a dupla sertaneja está junta há 10 anos. A gente sempre estudou junto, e aí frequenta na casa do Matheus, o Matheus tocava, eu tocava também, ele tocava na igreja. E aí depois a gente começou a fazer show para a família e foi seguindo, a dupla foi evoluindo, a gente foi virando um negócio mais sério. E aí já tem 10 anos aí. É uma oportunidade ótima, é uma honra muito grande estar aqui. E aqui a gente vai trazer um repertório clássico, né? Um sertanejo um pouco mais modão, apresentar o nosso trabalho autoral também para todos os servidores que estiverem aqui. Mas para a gente está sendo diferente, muito bom a oportunidade de cantar aqui na Alego. Emiliana Pereira, responsável pela seção de atividades culturais da Alego, destacou a relevância do trabalho desenvolvido pela seção. É um espaço de inclusão para estar trazendo esses artistas aqui, um momento de alegria, um momento de diversidade aqui na casa, esse espaço cedido pelo nosso presidente, né, e também pela comissão adjunta de atividades culturais para fortalecer os artistas goianos aqui na casa. Tem que ser você, sei porquê, sei pra quê, tem que ser você, se é necessário entender. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma missa realizada, celebrada pelo Brasil. Exatamente, a Assembleia Legislativa celebrou essa missa, que é uma missa de ação de graças pelo Brasil. E a Maristela Ramos vai contar mais detalhes para a gente. Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, o Salão Nobre do Parlamento Goiano ficou lotado de servidores para a celebração da missa mensal. Desta vez, com o objetivo de rezar pelo Brasil e pelos brasileiros, em ação do 7 de setembro, em que é comemorada a independência do país. Vivemos tempos difíceis aí, com muita seca, muita queimada. O Brasil passa por um momento desafiador e eu acho que é um momento muito propício para a gente colocar nosso país em oração, pedindo para que Deus possa abençoar, trazer bênçãos e chuva também e fazer com que a nossa cidade, que o nosso estado seja cada vez mais justo e com boas oportunidades para todos. A missa foi celebrada pelo padre Guilherme Cunha, vigário auxiliar da Catedral Metropolitana de Goiânia. Elevar a Deus as nossas orações, pedindo que o Senhor também nos abençoe. Há tantas coisas que não dependem de nós, mas da providência divina. E esse é o grande motivo de rezarmos, pedimos a Deus também aqui nessa Casa de Leis, na Assembleia, pedir que o Senhor também derrame suas bênçãos e a sua graça sobre nós, sobre o povo goiano, sobre cada um também que trabalha aqui, que ajuda, que colabora aqui nessa casa. O diretor executivo da presidência, Rubens Kirsten, fez parte do grupo de louvor da cerimônia e ressaltou a importância da Casa de Leis realizar a missa em favor do Brasil. É muito importante que a gente se lembre, né, da nossa pátria amada Brasil. Então, assim como cada um de nós, o Brasil também precisa de muita oração. E quando a gente dedica uma celebração dessa ao povo brasileiro, à nação brasileira, a gente está rezando por todos. Chega perto. Olha, cerca de 15 projetos de lei foram votados numa sessão ordinária na tarde da última quarta-feira, ontem. Detalhes com a repórter Monalisa Carneiro. A sessão ordinária híbrida desta quarta-feira contou com a presença dos 41 parlamentares. Durante a apresentação de matérias, o deputado Dr. Rodrigo Fernandes requereu à Goinfra a pavimentação das rodovias GO 151 e GO 239 nos trechos que passam pelo município de Amaralina. Os deputados aprovaram durante a ordem do dia cerca de 15 projetos de lei, todos de autoria parlamentar. O deputado Wilde Cambão quer, através de proposta legislativa, que os condenados pela Lei Maria da Penha
passem a usar uma tornozeleira eletrônica que tenha um dispositivo para avisar a vítima quando o criminoso se aproximar dela. Muito parecida a proposta com o pai. foi aprovada em primeira fase e eles vão fazer um show de despedida despedida do milionário. E segue para votação definitiva na próxima sessão ordinária. A deputada Bia de Lima chamou a atenção durante a sessão para o Dia Nacional do Cerrado, comemorado hoje, 11 de setembro. Difícil, e durante a sua fala, ainda destacou a necessidade de mais atuação no combate aos focos de incêndio. Precisamos fazer uma ampla frente em defesa do nosso cerrado, mas agora, mais do que nunca, para impedir as queimadas e salvar filhos vidas animais, nem sempre os filhos fazem sucesso. Você tem, por exemplo, na música sertaneja, você tem o Craveiro e Cravinho, você tem César e Paulinho. Nacional do Cerrado, queiramos, mais do que nunca, o Cerrado preservado, o Cerrado em pé, para garantir as nascentes, para garantir esse bioma tão fundamental para a vida. Gente, estamos encerrando agora mais um programa Agora Goiás, aqui pela TV Assembleia Legislativa, mas amanhã, sexta-feira, a gente vai estar de volta, vai ter muitas informações importantes para você do trabalho legislativo. Nós vamos ter futebol e vamos ter também a participação do cantor Laércio Correntina, ao vivo. Ele vai falar da carreira e vai cantar. Tá bom? Um abraço e até amanhã.